E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais uma aula referente à citologia. Lembrando que isso aqui é uma playlist. O que é isso? É um curso completo de citologia gratuito que estamos fazendo aqui para você no canal. Lembrando que para você achar todos os vídeos, caso você não tenha achado, ao final desse vídeo vai aparecer um quadradinho escrito citologia. Você clica ali, vai aparecer todos os vídeos. São praticamente aí, eu acho que uns 50 vídeos, se eu não me engano, mas tem toda a matéria de citologia aí gratuita para você. E claro, eu convido você a participar aqui da comunidade, que também é gratuito, de graça, não custa nada. Só você clicar nesse botãozinho vermelhinho escrito inscrever-se, clicou ali, você já está inscrito e participando aqui. A vantagem, segunda a sexta, sempre temos vídeos novos referente à área da saúde. Então, tá convidado, se inscreve aí e vamos logo ao que interessa, galera. Vamos entender basicamente sobre o DNA e como vai ser composto, né, esse material genético do nosso corpo dentro do núcleo. Vamos entender um pouquinho mais sobre o DNA. Bom, galera, quando nós falamos sobre o DNA, o que a gente tem que saber? Bom, o DNA, basicamente, ele é a estrutura primordial onde estão as nossas informações. Lembrando que esse DNA, né, essas fitas de DNA, estarão dentro do núcleo, ou seja, numa região ali privilegiada dentro da célula. Então lembre-se, nós falamos de DNA. O DNA possui o quê? As informações do nosso corpo, nosso material genético. E esse DNA estará dentro do núcleo. Agora, o nosso foco aqui é entender como é constituído esse DNA, né? Como ele é formado. Galera, quando a gente fala do corpo humano, nós falamos que as unidades, né, que vão formar o corpo humano são as células, né? O conjunto de células formam os tecidos, não é isso? Os tecidos formam os órgãos formam os sistemas e aí formam o organismo. Agora, qual a unidade do DNA? Qual é o princípio de um DNA? Galera, uma casa tem os tijolos. Quais são os tijolos do DNA? Os tijolos do DNA são os nucleotídeos. Olha aí na tela para você entender de certa forma. Esses nucleotídeos são os tijolos que, quando colocados um em cima do outro, formarão o DNA. Então, nucleotídeo, te apresento, ele possui ali as suas partes, que seriam o açúcar, o fosfato e uma base nitrogenada. O que é um nucleotídeo? Um fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. Repete aí, fosfato, açúcar e base nitrogenada. Eles são quem? Os tijolos que, quando juntos, formarão o DNA. Viu como é simples? Então, ó, como a gente falou aqui, nucleotídeo, um nucleotídeo se liga a outro nucleotídeo, se liga a outro nucleotídeo, se liga a outro nucleotídeo. Quando você vê, já temos uma fita de DNA prontinha, formada. Agora, a gente tem que entender que a fita de DNA ela não fica sozinha. Ela é casada, galera. A fita de DNA nós encontramos dentro do nosso núcleo de forma dupla. Ou seja, nós temos uma dupla fita de DNA unidas. Mas como? Como que nós vamos unir duas fitas, né? Nós já sabemos que a unidade de um DNA é o nucleotídeo, né? Liga um nucleotídeo no outro, forma uma fita. Agora, como que eu uno duas fitas? Galera, como nós vimos aqui, nós temos o nucleotídeo. Beleza. Esse nucleotídeo possui o quê? Açúcar, fosfato e base nitrogenada. Agora, a base nitrogenada, a gente tem que saber que é ali onde vai ocorrer a ligação entre as duas fitas. Ou seja, essas bases nitrogenadas são fundamentais para a união entre uma fita e outra. Ou seja, coloquei nucleotídeo, né? Formei ali uma parede, né? Formei os tijolos de nucleotídeo para formar uma fita de DNA. Depois, do outro lado, fiz a mesma coisa. Agora, eu quero unir essas duas fitas. Como que eu faço? Vou unir pelas bases nitrogenadas. Agora, quais são essas bases nitrogenadas do nosso DNA? Aí a gente cita isso que talvez você já sabe do ensino médio. Adenina,
timina, guanina, citosina. E vem aquele famoso macete, né, galera? Por quê? Porque essa adenina, timina, né, essas bases nitrogenadas, elas não se ligam com qualquer um. Elas se ligam sempre às mesmas bases nitrogenadas. Como assim? Guarda esses dois nomes, né? Um macetezinho aí que é meio doido, mas ajuda. Gal, Costa, Aguinaldo, Timóteo. Gal, Costa, Gal, G. Costa, C. Então, guanina se liga a citosina. Então, Gal, Costa, guanina, citosina, ou seja, elas se ligam, essas duas bases nitrogenadas, e sempre vai ser assim, guanina, citosina, Aguinaldo, Timóteo, Aguinaldo, A, adenina, Timóteo, T, timina. A adenina sempre se ligará à timina. Então, galera, ó, nós entendemos o que aqui? Nós entendemos até aqui que o DNA é formado por nucleotídeos, que vai formar a fita de DNA. Eu quero unir duas fitas de DNA. Essas duas fitas serão unidas por quem? Pelas bases nitrogenadas. Quais são elas? Adenina, timina, citosina e guanina. Qual vai se ligar a qual? Gal, Costa, guanina, citosina, Aguinaldo, Timóteo, adenina, timina. Sempre vai ser assim que elas vão se ligar. Isso no DNA. Agora, Gal, Costa, guanina, citosina, elas se ligam, né? Elas se unem para poder unir as duas fitas, mas elas se ligam por 3 pontes de hidrogênio. Ou seja, nós vamos ter 3 ligações ali. Já o Aguinaldo, Timóteo, a adenina e a timina, elas se unem apenas por 2 pontes de hidrogênio. Ou seja, tem 2 ligações entre elas. Tranquilo? Outro ponto que a gente tem que saber do DNA, nós já sabemos a constituição, já sabemos que é o nucleotídeo que forma, que vai unir as duas fitas por meio das bases nitrogenadas, já sabemos as bases. Agora, o que a gente tem que saber é que essas fitas elas são antiparalelas. Como assim? Bom, para não deixar muito complicado, quando nós falamos, né, da constituição desse DNA, né, que possui duas fitas, uma fita ela sempre vai de 5' para 3'. E a outra fita vai de 3' para 5'. Tranquilo? É isso que eu quero que você guarde. Quando a gente fala que o DNA possui fitas antiparalelas, é isso. Como a gente vê na tela aqui, né? Uma vai de 5' para 3' e outra de 3 para 5', ou seja, elas são antiparalelas. É isso que eu quero que você guarde. Beleza? Então, lembre-se, as fitas de DNA são antiparalelas. Galera, outro ponto que a gente tem que saber. É claro que o que eu vou falar agora, que é a duplicação do DNA, nós vamos ter uma aula específica sobre ela para o ensino superior. É o próximo vídeo, já adiantando para você, beleza? Agora, o que a gente tem que saber dessa duplicação? Galera, sempre que a gente duplicar o DNA, ele vai ser uma duplicação semiconservativa. Como que seria isso? Eu quero formar um DNA. O que eu faço? Eu pego um DNA pré-existente, vou lá pela DNA helicase e separo as duas fitas. Lembrando, nós temos duas fitas. Então vem a DNA helicase e separa essas fitas, ficando duas fitas separadas. Aí eu uso essa fita que já existe como uma fita molde para que eu forme outra fita nova sobre ela. Então a gente fala que ela é semiconservativa por quê? Porque uma fita já existe, ela serve de molde para eu fazer essa fita nova. Beleza? Então sempre lembre-se disso. No processo de duplicação do DNA, ela é semiconservativa, por quê? Uso uma fita de molde, uma fita já existente para poder fazer a nova fita. E como não existe uma fita de DNA sozinha, né? Uma é velha e outra é nova. As duas fitas estarão ali juntinhas, de forma semiconservativa. Galera, e como eu falei aqui para você, a gente tem que saber também, né, que esse DNA está onde? Dentro do núcleo. Agora, você já pensou que esse DNA ele possui muitas e muitas informações? Ele é gigante, ele é enorme. Agora, se ele é gigante, enorme, né, como que ele vai
caber, né? Como que ele consegue ficar dentro do núcleo que é menor que a própria célula? Como que ele consegue dessa forma? Galera, a gente tem que entender que esse DNA ele não fica ali, né, de forma comprida, né? Ele não fica ali, né, extenso. Ele vai estar enovelado. O que é isso? Bom, nós já sabemos como é um DNA, beleza? O DNA, ele é dupla fita, tal, unido ali pelas bases nitrogenadas, bonitinho. Mas para que esse DNA possa, né, de certa forma, estar dentro desse núcleo, ele vai utilizar proteínas que a gente chama de estonas. As estonas, elas vão servir ali para que esse DNA se enrole nele. Vamos falar então um pouquinho dessas proteínas estonas. Galera, nós temos ali a proteína estona H, que seria, né, H3, H4, H2A, H2B, é até um trava-língua que a gente trava tudo. Mas essas unidades, H2A, H2B, H3, HHHH, quase que morre aqui, elas se unem para formar a estona. Essa estona que a gente vai ver, que ela vai servir de molde ali para que enrole o DNA. Então o que acontece? Nós temos essa estona. Essa estona, o que vai acontecer? Nós temos ali as suas subunidades, H2A, H2B, H3, H4, né? Esse trava-língua aí. E aí? Nós vamos pegar 2H2A, 2H2B, 2H3 e 2H4. O que vai acontecer? Unimos eles formando o octômero, ou seja, 8 subunidades destas estarão unidas formando o que a gente chama de estonas, né? Que seria um octâmero de estonas. E o que vai acontecer? Galera, neste octâmero de estonas, com essas subunidades, H2A, H2B, né? H3, H4, elas servem de molde para vir o DNA e se enrolar nela. Então, galera, ó, recapitulando, como que o DNA vai caber dentro do núcleo? Como que ele consegue estar ali dentro se ele é enorme? Nós temos a proteína estona, que tem as suas subunidades, não vou repetir aqui porque eu travo minha língua, não sei porquê, que é essas Hs aí, que vão se unir e vão formar o octâmero, né? Que é a estona. Aí vem o DNA e se enrola nele. Aí vem outra estona, outro octâmero de estona e o DNA se enrola nele. E depois vai se enrolando, se enrolando, se enrolando em vários octâmeros de estona. E lembre-se, quando nós temos uma estona e se enrola o DNA ali, a gente chama isso de cerne. Ou seja, nós temos a estona com o octâmero, né, as 8 subunidades daquela que a gente viu, H de todo tipo aí, que vai se enrolar o nosso DNA. E o que vai acontecer? Galera, quando a gente tem, né, esse octâmero aí com H2A, H2B, H3 e H4 formando o octâmero e forma esse cerne, que é quando se enrola esse DNA neste octâmero, nós formamos o cerne. Agora, esse cerne ele forma um grupo, né? Vários ali cernes unidos, vários octâmeros com o DNA enrolado, que a gente chama de nucleossomo. Ou seja, o conjunto, né, de octâmeros de estona ali com o DNA enrolado a gente chama de nucleossomos. E veja agora dessa forma como o DNA fica compacto, fica bem enroladinho e diminui o tamanho dele para que ele possa, né, de certa forma, se adequar e poder estar dentro daquele núcleo. Até porque, de forma comprida, ele não conseguiria estar, porque ele é enorme, é gigante. Então eu vou enovelando ele com essas proteínas estona. E galera, dessa forma, né, que a gente vai enrolando, né, esse DNA, a gente acaba formando os cromossomos, que nada mais é do que DNA compactado com proteínas. Ou seja, o cromossomo seria exatamente esse DNA compacto com suas proteínas. No caso, aí, as estonas, como a gente falou, e também tem as não estonas. Mas o que a gente tem que destacar é as estonas, porque ela vai, né, de certa forma, enrolando esse DNA para que ele fique enovelado. E aí a gente pode encontrar esses cromossomos em duas formas nessa célula, que seria, né,
uma eucromatina e uma heterocromatina, né? A gente forma esse material genético e a gente pode encontrar ele em eucromatina e heterocromatina. Heterocromatina é quando ele está muito condensado, muito compacto, e aí eu não consigo ter acesso a esse DNA para fazer ali, de certa forma, algum trabalho com ele, né? Fazer ali uma transcrição, por exemplo. Já a eucromatina ele não está tão compactado, e isso possibilita que eu possa fazer, né, um processo de transcrição ali. Então, galera, nós vimos hoje aqui nessa aula o DNA, como ele é constituído, vimos também como que a gente une as fitas, né, de DNA, que seria pelas bases nitrogenadas. Vimos que o DNA ele consegue se comportar dentro desse núcleo porque nós temos as proteínas histonas, onde se enrola formando o cerne, e o conjunto de cernes ali com seus octâmeros forma o nucleossomo, e isso vai compactando e formando ali cromatina, os cromossomos, né? Possibilitando que o nosso material genético, que é enorme, contendo as nossas informações do corpo, dentro de um pequeno núcleo, que é menor que uma célula. Veja como o corpo humano é fantástico, galera. E aí, a gente falou que a gente encontra esse material genético na forma de eucromatina e heterocromatina. Eucromatina, menos condensado, né? Possibilita ainda fazer algum trabalho sobre esse material genético. Já a heterocromatina está muito condensado, muito compacto e não permite o acesso a ele para fazer algum trabalho ali. Beleza? Então, galera, com isso a gente finaliza mais uma aula. Espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo. Valeu?